Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou propor para vocês aqui um desafio prático, né? A gente está trabalhando um pouco a parte mais teórica aí do JavaScript para vocês entenderem como que a linguagem funciona, os conceitos básicos e não ficar um processo de aprendizagem muito superficial, né? Um dos erros que muitos alunos de programação cometem é exatamente esse, né? Essa ansiedade de aprender logo os recursos da linguagem e aí acaba se perdendo no meio do caminho. Né? É interessante vocês entenderem como que funciona e colocar em prática, né, todo o conhecimento que vocês têm adquirido até então. Então, nossas últimas aulas, a gente está trabalhando aí sobre tipos de dados, sobre variáveis no JavaScript e como manipular essas variáveis de uma certa forma. Então, hoje eu estou propondo aqui para vocês um desafio, né? Vamos supor que a gente tem aqui duas variáveis, ó, uma com valor 10, uma com valor 20. E como que a gente faz para trocar os valores dessas variáveis, né? Então, esse é o nosso desafio aqui. Eu peço que você pare aí o vídeo, pense um pouco numa possível solução, como que isso poderia ser feito para depois você avançar, né? E, consequentemente, eu vou propor aqui uma analogia também. Mas pausa o vídeo, pensa um pouco no problema para você entender bem, somente depois você avança. Voltando aqui, eu espero aí que você tenha, né, feito essa pausa, tenha refletido um pouco sobre esse problema. Eu vou fazer uma analogia para te ajudar, né? Se você já tem uma solução aí para o problema, parabéns para você, né? Isso é importante, né? Mas nem sempre a gente vai ter uma solução assim rápida para determinados problemas. Às vezes é necessário a gente mapear bem o problema, ver se esse problema já existe, se já tem alguma solução pronta, o que a gente pode fazer. Vocês vão ver aí no decorrer do curso que o arsenal de soluções para determinados problemas, eles vão aumentando, né? Vai chegar num determinado momento que você vai identificar um problema e já vai vir uma possível solução na sua mente, né? Isso por quê? Porque você está praticando, porque você está exercitando. Então, sempre que aprendeu algo novo, coloque em prática. E busque fazer essas analogias. Então, a gente está querendo aqui trocar o conteúdo entre duas variáveis. Aí eu trago agora a reflexão para você. Se você tivesse dois copos de água, né? Se você tivesse dois copos de água e tivesse que trocar o conteúdo entre eles, né? Não é simplesmente virar um copo no outro, virar o conteúdo de um copo no outro, porque você tem conteúdos diferentes. No caso das variáveis, isso funciona da mesma forma, né? Eu não posso simplesmente atribuir o valor da variável B para a variável A ou vice-versa, porque um desses valores se perderiam, né? Então, eu trouxe essa analogia aqui dos copos com conteúdos diferentes para vocês entenderem esse processo, né, de como que funciona um valor armazenado numa variável na memória de um computador, né? Então, o que acontece? No caso aqui para eu trocar o conteúdo, se eu tiver um copo com suco de laranja, um copo com suco de morango, por exemplo, se eu quiser trocar o conteúdo desse copo, eu vou precisar de um terceiro copo, de um copo auxiliar. No caso da variável, a gente vai ter essa mesma situação, né? Para eu trocar o conteúdo entre duas variáveis, eu vou precisar de uma terceira variável, de uma variável auxiliar, que vai me permitir guardar temporariamente um determinado valor. Aqui nós vamos ter um copo que vai guardar temporariamente o conteúdo de um primeiro copo para eu fazer essa troca. Vamos lá, né? Então agora é a sua vez aí da gente propor essa solução para o problema, ó. Então, uma dica aí de antemão, né? Eu trago para vocês uma dica,
que serve para resolver qualquer problema. Alguns passos simples, mas que faz toda a diferença aí na resolução de algoritmo, na resolução na implementação de um programa para resolver um determinado problema. Primeira coisa é entenda o problema, né? Escolha e proponha uma mais solução, valide essa solução que você está propondo, né? Aí como que eu vou validar? É implementando, é testando a solução proposta e caso isso não deu certo, volte ao passo primeiro aqui, né? Volte ao primeiro passo que vai ter a necessidade aí de você às vezes entender melhor o problema, né? É um passo importantíssimo. Geralmente, o erro que os programadores cometem é de querer ir direto lá para o código, né? E esquecer de pensar. Programadores são solucionadores de problemas. Então, eu tenho que pensar, conhecer bem o problema, fazer um mapeamento detalhado, propor uma solução, validar essa solução, né? Em muitos casos, implementar e testar a solução proposta. Beleza? Então vamos lá para a solução do problema. Eu vou deixar aqui no final, né, no material de apoio também e no final do vídeo a solução proposta, mas aí eu falo para você, né, pare o vídeo, implemente a solução proposta para depois você voltar e ver a resposta, né, porque senão você vai estar se enganando aí, se você já olhar a resposta para implementar. Não faça isso, né, mesmo que você demore um tempo, né, que isso custe um pouco aí, um pouco a mais para você chegar na resposta, mas o início é assim, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade maior e com o tempo as coisas vão ficando mais natural, tá bom? Vamos lá para a prática para a gente ver como que funciona. Então, pausa o vídeo, implementa a solução e aí depois você volta aqui e olha a solução proposta. Bom, eu criei aqui para vocês, ó, uma pasta que eu chamei de desafio prático ABC, né, de trocar o conteúdo entre duas variáveis. Vou até copiar esse código aqui, vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de desafio abc.html, tá? Aí eu vou colar aquele código aqui só para a gente ganhar tempo, tá? E vou alterar isso aqui, desafio ABC. Vou limpar aqui o nosso script. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é receber os valores. Ou melhor, declarar as nossas variáveis. Então, eu vou ter aqui let A, que vai receber o valor 10, tá? Eu poderia colocar tudo na mesma linha, tá? Poderia vir aqui, ó, B, que vai receber o valor 20. E C, que vai receber um valor nulo, né? Então, nós vimos nas aulas anteriores que eu posso definir de forma intencional um valor nulo para uma variável. Então, eu poderia, nesse primeiro momento aqui, tanto faz você fazer isso, né? Declarar essas variáveis numa mesma linha, como eu poderia declarar essas variáveis, cada um numa linha, tá? Isso nesse primeiro momento tanto faz. Eu vou deixar aqui dessa forma, até para mostrar para vocês que quando eu tenho que declarar mais de uma variável, basta eu separar com vírgulas, né? Uma variável da outra. Aí agora, o que nós vamos fazer, né? Aqui vem a parte da lógica. E aí depois vem a saída de dados, né? Então, todo programa vai ter o quê? Todo programa vai ter a entrada de dados, na maioria dos casos, vai ter a lógica e vai ter a saída. Aí, antes aqui da entrada de dados, o que eu vou fazer, né? Eu vou exibir na tela. Eu vou exibir os valores originais, né? Quais são os valores originais? Ó, vou até colocar aqui um document.write para facilitar, né? Que aí vai aparecer na própria tela. Nesse exemplo, eu vou usar o document.write aqui para facilitar, em vez de usar o console.log, mas tanto faz, né? Vocês poderiam usar aqui um alert, usar o document.write, usar o console.log, como a gente já viu nas aulas anteriores, tá bom? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Exibir os valores
originais, os valores como eles foram atribuídos no primeiro momento. Então, eu vou colocar aqui, o valor de A vai ser igual a A, né? Aí nós vamos ter aqui um BR para ter uma quebra de linha. E aí eu vou copiar isso aqui para a linha de baixo. Ó. Vou colocar aqui agora B, C, né? E vou alterar aqui também. B e C. Né? Lembrando que nossas variáveis, como elas foram declaradas minúsculo, aí é bom a gente usar os valores minúsculos aqui. Né? Se a gente executar aqui, ó, vocês vão ver que aqui já apareceu os valores. Ó. A gente pode até colocar aqui um document.write aqui, ó. Document.write. Vou fazer isso aqui, né? Colocar valores originais ou valores antes da troca, o que vocês quiserem fazer aí. O BR aqui, nós vimos lá na aula de HTML, né? Ele é para ter uma quebra de linha. Então, se a gente atualizar aqui, ó, vai ter valores originais, A, B, C. Né? E aí agora a gente tem que montar a lógica para fazer a troca. Ó. Eu posso até replicar isso aqui agora, cá no final, com a saída de dados novamente. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, valores trocados, né? Vou colocar dessa forma, ou valores após a troca, como vocês quiserem colocar aí, ó. Valores trocados. Na verdade, a gente está, né, trocando os valores entre as variáveis. Então, ó, vamos parar aqui para refletir sobre aquela solução lá que eu apresentei para vocês, a analogia do copo. Eu vou até colocar aqui, ó, entre parênteses, para vocês lembrarem. Analogia do copo, né? Então, aqui, o que nós temos lá com a analogia do copo? Se eu fizer simplesmente isso aqui, ó, A vai receber B e B vai receber A, só para vocês entenderem como que funciona. Tá, vou fazer isso aqui mesmo que a aula às vezes fique um pouco longa aqui, não tem problema não, mas é melhor vocês entenderem isso bem. Então, o que que nós temos aqui, ó? Então, eu vou pegar aqui, vou salvar. Então, nós temos valores originais A, B e C, e depois os valores trocados. Olha o que que aconteceu, né? Eu atribuí o valor para A, depois eu atribuí para B, e o C não teve mudança nenhuma. Então, a gente tem que ficar atento com isso aqui, né? Vou até colocar aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, eu não posso fazer isso, né? A gente já viu lá com aquela analogia do copo. Então, o que que eu preciso fazer? Né? Eu preciso da variável C para receber o valor de A. Depois, aí, eu vou pegar o A, é meio que para salvar o valor de A em C, né? Vou colocar aqui. Aí, eu faço a atribuição do valor de B para A, né? Já que eu salvei A aqui. E eu faço aqui agora o B recebendo quem? B recebendo a variável C, né? Que seria o valor que estaria em A. Aí agora, se eu atualizar aqui, né? Eu tenho A recebendo 10, o B recebendo 20 e o C recebendo null. Aí, ó, os passos da troca é o quê? Como A valia 10, ele vem para o C, né? Numa primeira atribuição que a gente está fazendo aqui, ó, para salvar o valor. Aí o 20, que é do B, vai para o A, e o valor do C, que é o 10, vai para o B. Aí eu não perco os valores, né? Então, essa é a lógica correta aqui. Eu não posso simplesmente fazer aí a troca, né, dos valores sem ter esse valor auxiliar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do desafio. Coloquem em prática aí tudo o conteúdo que vocês estão aprendendo. Brinca um pouco com esse código aqui também. Eu vou deixar esse código disponível para vocês, né? E
Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Grande abraço aí, até a próxima aula.